Eu louvo a Deus quando eu venho aqui falar, publicar para vocês. O carinho que vocês me tratam assim, eu me sinto assim muito honrado por vocês me tratar com tanto carinho. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, a multiplicação dos pães. É um texto manjado, mas Deus não se repete, porque Ele é Deus. Não precisou nem de óvulo, nem espermatozoide para fazer Deus. Ele é autossuficiente. Com Moisés, abriu o mar vermelho com a mão. Com Josué, abriu o rio Jordão com o pé. Ele pode usar o mesmo cenário, mas não vai se repetir nunca. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 6, fez assim. Jesus fez essa pergunta apenas para prová-lo, ou para testá-lo, pois já tinha na mente o que iria fazer. Mateus 14, Evangelho de Mateus 14, diz assim, versículo 13, versículo 10. E mandou decapitar João Batista, e ele foi preso, sua cabeça foi levada num prato. Agora o 13, e Jesus ouvindo essa fala, Jesus recebendo esse WhatsApp, esse e-mail, não parou, ele prosseguiu, ou ele continuou a jornada. Amém? Aos 10 anos eu trabalhei na Petrobras. Eu trabalhava na plataforma e lá tinha Carapeba 1, Carapeba 2, era técnico de instrumentação eletrônica. E fazia algumas coisas muito interessantes. Calibrava termômetro, manômetro, transmissores, válvula solenoide, enfim, você que estuda engenharia elétrica sabe o que eu estou falando. E aí, o que aconteceu? A coisa foi evoluindo, e a gente foi sendo qualificado lá dentro. Eu comecei a calibrar manômetro. Manômetro é um medidor de pressão. Termômetro é um medidor de temperatura. Então a gente calibrava os manômetros, e aí a gente botava lá para passar petróleo. Ok. O que é pressão? Pressão é o comprimir ou apertar dentro de uma força. É uma unidade de força que imprime. E às vezes a gente tem dificuldade de entender essas questões. Todos nós passamos por pressões da vida, opressão ou pressões da vida. E quando a gente não sabe gerenciar ou fazer gestão, a gente tem dificuldade de expandir, de crescer, de evoluir. E quando a gente para observar a demanda do que a vida apresenta, a vida pega você de repente, no meio do caminho, e você é testado, ou você é aprovado ou reprovado. Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por algumas situações de pressões, alguns suportam as pressões, e a pessoa que não aguenta uma pressão, ela pode dar um surto psicótico. O que é um surto psicótico? O surto psicótico é quando você sai daqui, vai lá para o centro do Rio Verde, chegando no meio do caminho você se perde, você rompe com a sua realidade, com a seus pensamentos ficam desorganizados, você começa a falar coisas que não têm sentido. Todos nós que estamos aqui poderemos dar um surto psicótico. A pressão é tanto que você não suporta. Por isso que pensar é bom. Agora pensar demais, demasiado, não é bom. Por que não é bom? Porque quando você pensa demais, a tendência é você entrar numa depressão. E quando você pensa demais, você faz uma revisita, você revisita o seu inconsciente. E quando você revisita o seu inconsciente, você vai encontrar coisas lá que o seu consciente não sabe lidar. Aí o seu inconsciente traz para o consciente, e aí o consciente fala assim, eu não sei lidar com isso não. E aí você se perde. Você fica numa fronteira emocional. A Bíblia vai dizer, em Jeremias 4:14, está escrito assim, até quando você vai hospedar maus pensamentos? Romanos 12:2 está escrito assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 10:4 está dizendo assim, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais, para destruir fortaleza na mente. Então a mente, ela pode te manipular, como ela pode dar ferramenta para você ter uma percepção. Eu falei aqui de manhã
Falei dos 9 segundos. Os 9 segundos é que você tem 9 segundos para você rebater tudo que vem de péssimo na sua mente. Você não tem uma mente passiva, você tem uma mente ativa. Toda pessoa que tem uma mente passiva, a tendência é sofrer bastante, porque o pensamento vira obsessivo. E todo pensamento obsessivo leva você a pensar coisas que você não quer pensar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está preso em uma cadeia, prisão de verdade, literalmente, em Filipe. E ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazer suas petições, as suas preocupações diante de Deus. Versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 8, tudo que é bom, que é amável, se há louvor nisso pensai. Ou seja, o texto vai dizer uma coisa, ou seja, se você linka o versículo 6 com o versículo 8, Paulo está falando de ansiedade. Ansiedade é a sua mente querendo viver mais rápido do que a vida. Ansiedade é uma incapacidade de você viver o presente. Jesus foi bem claro quando ele fala sobre, Jesus fala sobre felicidade, em Mateus capítulo 5, ele fala sobre bem-aventurar, a expressão ali é makarios no grego, que significa ser feliz sem o outro. Você precisa ser feliz sem o outro. E quando você é ser feliz sem o outro, você é uma pessoa feliz. Eu feliz, mas a Anitta feliz é igual não a 24 horas, alguns momentos de felicidade. Jesus está falando de felicidade em Mateus capítulo 5, de repente ele fala de ansiedade. O que tem a ver? A pauta dele é ansiedade, felicidade e fala com ansiedade. Tem a ver. O maior inimigo da felicidade é a ansiedade. Por que a ansiedade? Porque você está aqui no corpo, mas a sua mente está na segunda-feira do seu trabalho. Você não vai estar vivendo esse momento aqui. O corpo está aqui, está tudo sentado aí, mas a sua cabeça está longe, você está voando. E aí é por isso que a insônia aparece. Por que a insônia aparece? Porque a sua mente, o seu corpo produz uma substância para você relaxar de noite. Só que você produz à noite a substância de dia. É por isso que você não dorme. O que é ansiedade? É as suas emoções esticadas. Se dormir, relaxa, você não consegue dormir porque você está tenso, esticado, as suas emoções estão esticadas, é por isso que você não dorme, é por isso que o remédio ele entra para remediar, para derrubar essa lacuna e aí fazer o papel que o seu corpo não faz, ok? E aí Jesus fala sobre a ansiedade, Mateus 6, 24, diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, os pássaros não trabalham, enfim, as árvores não se vestem, nem Salomão, ele começa a falar, e no final do 33 ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É paz, felicidade e gozo no Espírito Santo. Então, toda vez que você encarna essa percepção, entende que você tem a mente passiva ou ativa. Jesus, ele não tinha uma mente passiva. Se Jesus tivesse uma mente passiva, ele perdia para o diabo. O diabo disse assim para ele, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O encardido, ele sabe bem. Ele foi em cima do RG, da identidade de quem? De Jesus. Se tu és filho de Deus, ele colocou a paternidade em dúvida na cabeça de Jesus. Só que ele passou, isso é Mateus capítulo 4, só que Jesus já tinha passado por Mateus capítulo 3, versículo 15, que diz assim, 13, Jesus sai do batismo do Rio Jordão, a voz do Pai diz assim, este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A voz do Pai estava dentro dele. Quando você tem a voz do Pai dentro de você, ninguém te segura. Porque as maiores feridas são paternas, são de paternidade, não é de maternidade, é de paternidade. Deus tinha a cara do seu pai, mas Jesus tinha a voz do pai dentro dele. Ele disse, não, eu não sou isso não, Satanás. Ou seja, eu sou o filho amado. Mesmo que você me odeie, porque o diabo, ele tem a maior raiva, sabe por quê? Ele não tem a capacidade e a habilidade para amar. A gente tem. Nosso jeito esquisito. Cada um ama do jeito que sabe. Mas a gente tem habilidade e capacidade. Então a mente, ela vai colocando você nessa percepção e você precisa ter uma mente ativa, você precisa ativar a sua mente. Sua mente tem que estar bem colocada. Por isso que Paulo, escrevendo no Efésios, capítulo 6, versículo 12 diante, 10 diante, diz assim, olha só, colocai o capacete da salvação. Por que o capacete? Para proteger a sua mente. Quando protege a sua mente, você pode caminhar e você pode articular. Tá. Aí você fala, por que você está dando essa volta? Não, eu estou dentro do texto, fica tranquilo, estou perdido não. Esse texto aqui que nós lemos aqui, é a multiplicação dos pães. São 6 pães e 2 peixes, é isso mesmo? São 6 ou 5? 6, né? 6. Na minha Bíblia é 6, na de vocês é 5. Por que é 5? Porque Jesus nasceu em Belém. Belém é padaria, quem nasce em padaria é o pão. Ele é o pão da vida. Então ele está ali.
Ele está ali dentro do pão. Então, a Bíblia vai dizer que dá uma multiplicação. Só que Jesus, antes das multiplicações, ele passa por um perrengue muito grande. Eu não quero escolher aqui o apóstolo Paulo, eu quero falar alguém que passou por pressão. Eu quero falar de Jesus. Né? Deus é gente, Jesus é gente, mas Deus não é gente. Deus não é gente. Você pensa que ele vai agir por aqui, ele age por aqui. Você pensa que ele vai agir por aqui, ele age por aqui. Deus te confunde. Deus não é esquisito, mas tem muito esquisitice. Você não entende Deus, nem eu. As pessoas perguntam lá na família nossa lá de Goiânia, como é que vocês podem explicar? Mais de 15 mil pessoas passam lá todo domingo. Não tem explicação. Se explicar não é de Deus, é humano. É a graça. A graça não se explica, se vive. A graça não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. É que a coisa flui de repente. Então, Jesus, ele está caminhando, Jesus é o verbo, e o verbo é uma ação. Se o verbo é uma ação, há uma movimentação. Jesus está caminhando, fazendo um monte de maravilhas, de milagres. De repente, ele recebe uma informação. O John, que é João, ou seja, o João, sabe o que aconteceu? Foi arrancado a cabeça. O João, cortaram a cabeça, porque ele deu uma profecia. O Herodes estava pegando a mulher que não era dele, era um biscate. Disse, cara, você é casado, você não pode pegar um biscate não, cara. E aí a menina falou assim, olha, vamos matar esse cara. E sabe o que aconteceu? Aí disse assim, olha, pede o que você quiser aí, menina. Ela pediu, eu quero a cabeça do Joãozinho. Palavra de rei, não volta atrás. Ele foi lá e cortou a cabeça, foi decapitado. Ok. Essa informação chega até Jesus. Quando chega até Jesus, a Bíblia não diz que Jesus parou, não diz que Jesus ficou reprimido, não. A Bíblia diz assim, e Jesus continuou a jornada. Jesus continuou a jornada. Presta bem atenção. Hoje, só porque você não paga uma conta de luz, você não quer dormir, você quer morrer? Olha como é que nós somos fracos. Hoje, só porque você passou uma briguinha, discutiu com seu namorado, seu namorado não beijou como era para beijar, ou então deu um beijinho, sabe o que é beijinho? Beijo jumento, só beijou assim, saiu, nem despediu de você, e você, enfim, você entrou em pânico. Ou seja, só porque você não passou no concurso, você quer tirar a sua vida. Olha como esse pensamento é tão pobre. A vida pode ser terceirizada, mas você não quer morrer, você quer matar a dor que está dentro de você. Você sabe por que as pessoas tentam suicídio? É porque na realidade elas recebem uma pressão psicológica com pressão espiritual. E aí ela não aguenta, e aí todo mundo que faz um movimento para o suicídio, ela entra no processo de loucura. Ninguém sã faz suicídio, não consegue. Ela não consegue. Ela entra no estado de loucura. Há um intervalo, há um momento de fronteira. Ela sai daqui e aí entra no espírito de loucura. E aí tem o espírito da morte. E essa pressão, as vozes dizendo, vai se mata, vai dar um tiro na cabeça, isso não vai mudar, vai dar um tiro na cabeça, seu namorado, sua esposa não vai mudar não, vai. Essa pressão, se você não tem uma estrutura emocional bem, só dizer uma coisa para você, o Brasil era o terceiro país mais depressivo do mundo, hoje é o primeiro. E quem não tiver com a cuca boa, a tendência é ficar depressivo. A tendência, esse deslocar. Porque na realidade, ou seja, se a pessoa não tiver uma habilidade para se defender, aqui a coisa complica. Então Jesus, ele está vindo e de repente recebe uma notícia em que na realidade o primo dele está morto. Ele não para, ele continua. E sabe o que Jesus quer dizer para você essa noite? O tema da nossa mensagem é como lidar com as pressões da vida. Tem gente que desiste. Diante do desafio você precisa insistir, investir, persistir, não desistir até superar a situação que você está passando. Essa situação que você está passando não é para te matar, não, é para te ensinar. Jesus não é teólogo, Jesus é pedagogo, ele vai ensinar todos os momentos aquilo que você precisa aprender. Deus não está preocupado com as suas vitórias, não, porque você é mais do que vencedor. Deus está preocupado que você vai crescer como pessoa, como gente, do ponto de partida até o ponto de chegada. Por mais que você entrou aqui com pressão ou pressões, quero dizer para você que Deus vai te dar ferramentas nessa noite para você saber lidar, gerenciar essa situação, passar por cima disso e entender
entender que você tem habilidade e potencial. E potencial não é aquilo que você faz, é aquilo que você nunca fez e pode fazer, é aquilo que você nunca realizou e pode realizar. Aquilo que você faz não é mais potencial. Então Deus vai te dar ferramenta, ideias para você entender que tudo que você tem na vida é passageiro. Alegria é passageira, tristeza é passageira, angústia é passageira, felicidade é passageira, enfim, tudo é passageiro, tudo é imaginário. É por isso que você fala assim: eu não imaginava que você fizesse isso comigo, mas tudo é imaginário, não tem nada real. Para a física, essa parede não existe, é tudo imaginário. As relações são imaginárias. Então, é por isso que a gente diz assim: eu não imaginava que você fizesse isso comigo. Mas fez, já foi. Então Jesus, ele está com a pressão que João Batista foi o primo dele. Olha que coisa, olha como é que era a relação de Jesus com João Batista. O mesmo anjo que apareceu para Isabel, apareceu para Maria. O mesmo anjo. Para Maria, para Isabel, falou para o noivo: olha, seu marido vai ter que fabricar um filhinho aí. Para Maria, você vai nascer do Espírito Santo. Loucura, né? É loucura entender isso. Loucura. Loucura foi para José receber a informação que Maria estava grávida e nunca tinha transado com ela. Isso que é loucura. Não, você me traiu. Que traiu o quê, rapaz? Não, estou grávida do Espírito Santo. Que loucura. Mas entenda, o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para Elizabeth, que é a mesma coisa que Isabel. Que coisa. Jesus perdeu alguém especial. Jesus perdeu alguém que estava ali, que recebeu a mesma profecia, o mesmo movimento. Deus falou assim: Gabriel, já que você vai lá dar um recado a Maria, dá para Isabel também. Aproveita logo, para não ficar indo e voltando toda hora, subindo e descendo. Dá logo o recado. Jesus estava numa pressão, só que ele não parou no meio do caminho, ele continuou. No meio das pressões da vida, você precisa aprender a continuar. Às vezes você está orando por algo que você precisa parar de orar. E você continua orando. Deus já falou para você que não é não. Você continua, fofão, ou fofinha. Você continua orando. Deus já falou assim, não. E você continua. Ou seja, você continua, você parou de orar por aquilo em que na realidade você, sabe o que aconteceu? Você parou de orar. Tem gente que para de orar com aquilo que não tem que parar de orar. E tem gente que parou de orar por aquilo. Eita, agora deu uma de Dilma. Meu Deus, bolei tudo agora. Agora embolei tudo. Deixa eu me voltar aqui agora. Tem gente que para de orar naquilo que tem que continuar orando. E tem gente que parou de orar com aquilo que tem que continuar. E continua, justamente, o espírito da Dilma baixou aqui essa noite. Mas tudo bem, vocês entenderam. Então, na realidade, percebam essa questão. Então, é essa percepção. Jesus não parou. Ele continuou. Ele não estava com uma crise pequenininha. Ele estava com uma crise grande na cabeça dele. Jesus, ele estava indo para o Getsemane. Ele não estava com uma crisinha. Ele não precisava de um Rivotril. Não. Ele estava com uma pressão muito grande. Jesus passou por uma pressão tão forte que o suor dele se transformou em sangue. De tanta pressão psicológica. É a pior coisa que existe. A pressão foi tanta que Jesus disse: olha, vocês não puderem nem passar uma hora aqui vigiando comigo, nem orando. Pressão de todo lado. Então, se pressão é apertar, é justamente quando a pressão chega para você e para mim, aperta. E quando aperta, ou você geme, a dor não tem fala, a dor tem gemido. A dor não tem fala, a dor dói. Mas só dizer para você, Isaías 53:3 está escrito assim: Jesus, ele é o homem das dores. Jesus é o homem das dores que está aqui nessa noite para curar a sua dor. Jesus entende da dor da rejeição porque ele foi rejeitado. Jesus entende da dor da pressão porque ele foi pressionado. Jesus entende da dor, sabe de quê? Do abandono porque ele foi abandonado. Jesus entende da dor ou do desprezo porque ele foi desprezado. Mas ele é o homem das dores que cura a dor. Quando eu era menor, eu estou com 57 anos. 57 anos. Eu tinha 10 anos desse tamanho. Desse tamanho eu tenho. Eu tenho isso, 10 anos. E quando chegou, jogava bola. Naquele tempo não podia. Eu era da Assembleia de Deus, mas eu não seguia esses negócios não. Era esquisitice. Essas esquisitices não seguia. Só seguia o que estava na Bíblia. Não podia jogar bola, mas eu jogava. Não podia botar um short, eu botava. Porque eu sabia que não era bíblico, era só coisa de gente esquisita. Não seguia esse negócio não. Aí pá, jogava lá e pum, não podia jogar bola. Se pudesse jogar bola o pastor te pegasse, você ia para o banco, ficava 3 meses sem jogar bola. Se você cortasse o cabelo, acabou, você ia para o inferno. Que coisa,
são pessoas que já viviam no inferno deles. Eu queria levar você para o inferno. O que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. O que é o céu? É orgasmo 24 horas. Lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento. O que eu posso comparar ao céu? Coca-Cola? Com Pepsi? Não. O que você vai fazer no céu? Aleluia. Vai ser o nome do Senhor. Só vai ter gozo. Mas não é gozo sexualmente falando, não. É gozo de prazer. Dopamina 24 horas, da cabeça até as plantas dos pés. Então, Jesus estava nessas pressões. Essas pressões que a vida aparecia para ele. Mas ele sabia gerenciar. E estava lá, pressão. Se pressão é apertar, a palavra no grego é justamente apertar. Te aperta. Eu quero fazer uma ilustração. Você que está aqui, que nunca me viu pregar, eu prego com teatro. Porque quando você escuta, 30% fica na sua mente. Quando você vê, fica 70%. Ok. Eu precisava de duas pessoas. Você pode vir? Pode vir. Eita, essa é uma pressão fortona, meu amigo. Caraca. Quem Deus faz? Que coisa. Caraca. Como é o seu nome? Tiago. Eu sabia que eu perdi 10 quilos? Tinha uma jiboia aqui, eu tinha uma jiboia. Aí tirei a jiboia, agora estou seco, graças a Deus. 10 quilômetros correndo, tirei o açúcar, beijando muito na boca da Anitta. Anitta gosta, né, Anitta? Ai, você já está aqui, ó. E aí, correndo 10 km, e vamos nós. Vou ficar igual a você, hein? Caraca, o cara é povo. Tá. Tudo bem? Quem? Você vem, Fofão? Então vem. Se pressão é apertar, vou te ilustrar aqui na prática. Eu vou codificar isso na prática. Ok, pode subir aqui vocês dois. Bota uma música aí de pressão. Ixi. Vem pra cá. Vem pra cá, pode vir. Não, tira o microfone da mão, pode tirar. Deixa aí. Fica aqui do meu lado. Aqui é uma pressão. Que pressão, hein? Caraca. Dá até medo de encarar pro cara. Aqui é outra. Pressão. Que você passa, que eu passo, que nós passamos. Vai, me aperta. Vai. Isso é pressão. Isso é pressão. Isso é pressão. Isso é pressão. Você fica no meio. Pressão. A vida te empurrando e você querendo desistir. A morte te prensando, dizendo desiste da vida. Você não pode viver não. Você nasceu para ser infeliz. A pressão da vida. A pressão na mente. Fala para mim aqui. Fala para mim vocês. Se mata, tira a sua vida. Vai falando, vai. Fala alto. Alto. Não, pera. Eles estão sendo muito românticos. Suicídio. Ai não, Tiagão, homem parrudão. Suicida. Ai não, Tiagão. Oh, Tiagão, eu sei que você é de pressão, Tiago. Mas não. Você também, Fofão. É pressão aqui, pressão na mente. Suicida, desiste. Só coisa negativa você vai falar. Vamos. Calma aí, Fofão, calma. Meu pai, é muita pressão. Vamos lá. Vai. Bem alto. Sabe por quê? Porque quando essas pressões vêm, ela não vem romântica. A pressão vem romântica? Você tá aí? Quem é esse rapaz do seu lado aí? Oh, cara bonito, hein? Você orou bem, hein? Graças a Deus. Só peço que cuide dela, ela é minha filha, tá? Vamos lá. A Anitta tá ali, a sua fã Anitta. Olha lá, Anitta. Camila. Vai. Corre. Vai. Bem alto. Vai. Alto. Vamos alto. Suicida. Vai. Corre. Vai. Não tem jeito. Não vale a pena. Sua vida não vale a pena. Vai falando. Fala mais, vai falando. Fala. É a pressão da vida, é
É pressão da vida, é pressão. A vida te pressionando. Ou seja, mas você não pode desistir. Jesus estava com a pressão. João Batista estava morto, mas ele não parou. Ele continuou porque ele sabia que algo sobrenatural poderia acontecer. Pressão de todo lado. Pressão, pode pressionar, pressão, mas está escrito assim, Isaías 10, 27, está escrito assim, que o jugo, que a unção destrói todo jugo. Quando a unção de Deus é sobre você, a pressão existe, a pressão vem, mas tem um momento que Deus te reveste e você fala assim, em nome de Jesus, pressão, sai! Sai, pressão! Eu sei que você está me pressionando, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É pressão por todo lado, mas eu permaneço. Jesus não parou no meio do caminho, ele prosseguiu. Disse para o teu irmão, é hora de prosseguir. Fala assim, você vai parar? Fala, você vai parar agora? No meio do caminho? Em São Paulo existe, fica aí vocês. Em São Paulo existe a curva do S. O Galvão Bueno fala assim, já vem o Senna na curva do S. Sabe aquele negócio do Santos, sabe fazer aí? Já veio na curva do S. O que é a curva do S? Era uma curva assim, quando você curvava, você recebia a bandeirada. Diz assim para o teu amigo, fala assim, fofinho, fala, fofinha. Não é pejorativo não, é carinhoso a expressão. Fala assim, você está para receber a bandeirada, você está na curva do S. Não desiste não. Está na curva do S. Essa turma daqui é mais alegre. Não desiste. Vai, alegre aí, motiva. Não desiste. Essa daqui é essa aqui. Não desiste não, fofinho. Essa daqui é fera daqui. Não desiste. Essa daqui é melhor ainda. Não desiste. Essa daqui é boa. Ou seja, não desiste. Vai aparecer notícias más. Está escrito assim, Salmo 112, versículo 7. Não temas as más notícias. Vai chegar notícia que você não quer ouvir, mas você tem que estar firme. Está doendo, mas você está firme. Está com medo? Não, está. Você entende? Pode aparecer uma pressão assim. Vem cá, Tiago. Pode aparecer uma pressão zona, maior do que você. Você é casado? Ah, tá. Não. Você não é. Você é solteiro, não é isso? Solteiro, isso aí. Forte caminho. Eu vou botar um galo de arruda em você, porque depois disso que é solteiro, muitos vão. Ou então uma espada de São Jorge. Aí você que está solteiro aí, ó. Tiagão e o pedaço. Ele deve fazer muita pressão mesmo. Olha o muque do homem. Ô glória! Ou você pode estar com uma pressão grandona assim, ou você pode estar com uma pressãozinha. Ele está com perfume gostoso, Tiago. Japonês, o perfume em aca pura. Mas é. Olha só, você pode estar assim. Vem cá, rapidinho. Vem, rapidinho. Ou você pode estar assim. Com a pressãozinha assim, bonitinha, tranquilinha. Mas é pressão. Já passou por pressão, Fofão? Sim. E como é que foi? Fala para nós aí. Fala para nós, como é que foi para sair da pressão? Pensar em Deus e orar muito. Essa é a dica do dia. Com certeza. Não tem aquele negócio que aparece na televisão, na Record? Aí depois fala assim, eu sou universal. Obrigado, Fofão. Pressão. Pressão vem. O que faz você ser vencedor? Olha, qual a diferença de vencedor para mais que vencedor? Todos nós somos vencedores. Maçom, cristão, católico, evangélico, não evangélico, espírita, macumbeiro, bate tambor, acende vela. Todo mundo é vencedor. Porque o óvulo encontrou com o espermatozoide e foi para o pódio da vida. Mas nem todo mundo é mais do que vencedor. Por que mais que vencedor? É quando você nasce no mundo espiritual, nasce de novo. Você nasceu para Deus. Aí você se torna mais do que vencedor. Ou seja, rompeu lá para cima. Quando você nasce, a primeira coisa que o médico faz é cortar o cordão umbilical. Essa simbiose vai embora. Mas quando você nasce no mundo espiritual, a primeira coisa que Deus faz não é cortar, é deixar esse cordão alimentando do céu para a terra para você depender.
Quando você é dependente, você é limitado. Mas quando você é dependente do homem, quando você é dependente de Deus, você se torna ilimitado. Pressão. Você sabe o que é uma pressão afetiva? Alguém não te quer e fala assim: não te quero mais, vai embora. Você é um chato, você é uma chata, você é um encosto na minha vida. Vai pressionando. Olha, que coisa, você não presta, eu não quero mais você. Enfim, você toma uma surra psicológica. E uma das piores guerras que nós passamos é guerra afetiva. Porque a gente quer que o outro faça a gente feliz. Não, eu não sou feliz por causa da Anitta. Não, eu sou feliz. Ela feliz? Vai ser igual a alguns momentos de felicidade. O que é solteiro? Solteiro é completo. Você tem que casar solteiro e continuar solteiro no casamento, completo. O outro não vem para te completar, o outro vem para participar do que você já tem. Se tem bagaceira, é bagaceira. Quando eu conheci a Anitta, dia 1º de maio de 1991, às 15 horas e 26 minutos, na Travessa Carinhoso, no Rio de Janeiro. Quando eu vi a Anitta, eu perguntei para ela: qual é o segundo filho de Jacó? Ela falou assim: Benjamim. Eu, beijei. Oh, glória. Aí cantei uma música da harpa para ela, Sol maior. Cantei a música da harpa para ela. É menor, a nota menor. É maior. A música que eu cantei foi essa aqui, depois você vai pegar aí. Ainda bem que agora da harpa, número 26. Calma, deixa eu cantar, quero cantar. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem estava no... Então, na realidade, são pressões. É só para a gente distrair, mas a gente vai chorar no final. Você está num relacionamento que você só tem pressão. Pressão. Só pressão. Você está dentro do casamento que o cara grita com você. Grita comigo e fala assim: você não faz nada direito. Vai. Você não está falando nada direito? Se fosse assim, né? Ei, Nita, se fosse assim seria ótimo. Mas não é assim. Lá a gente grita. Como é que você vai? Grita aí, vai. Grita, vai fazer. Grita qualquer coisa. Você não fez a comida direito, vai lá. Você não presta. Aí Deus canta pra mim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você só grita na sua casa porque você está longe. Você só grita porque você está longe. Quem está perto não precisa gritar. Você grita com a tua mulher porque você está longe dela. Você grita com os seus filhos porque você está longe deles. Quem está perto não precisa gritar. Pressão. Pressão afetiva, pressão do dia a dia, pressão financeira e aquela coisa, enfim, você ganha 5, tem que pagar 10. Mas aí não é o devorador, é você que é má administração. Aí o devorador corre de você, porque senão você vai devorar o devorador. Você entende o que eu estou falando com você? É aqui, pressão. Ele não parou no meio do caminho, Jesus. Ele dá um exemplo e ele continuou. Você pode falar comigo e falar assim: não é hora de parar. É hora de continuar, mesmo com dificuldade, mesmo com pressões. Não vai parar. Fala assim para o meu amigo: essa crise que você está passando vai acabar. Fala: ô glória! Mas vai vir outra. Graças a Deus que vai vir. Senão Deus fica desempregado. Ele tem que trabalhar. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Essa crise vai passar, vai vir outra. Mas quando a outra chegar, você vai estar assim, ó espiritualmente. Faz assim. Caraca! Você vai ficar assim, fortalecido na academia de Deus. Ou seja, musculoso, cheio de Deus, resistente, sabendo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a
glória que vai ser revelada em Cristo Jesus. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. De todas. É pressão, sim, é pressão. Vai existir pressão, não tem brincadeirinha não. Viver é uma tragédia, você tem que aprender a saber lidar com ela. A vida é uma tragédia, você tem que aprender a lidar com a vida. A vida só é dura para quem é mole. A vida é um mistério, você precisa desvendá-la. A vida é um sonho, você precisa transformar essa vida em realidade. A vida é vida. Como diz o meu pastor Max, como é que é o nome daquele negócio que a gente luta lá? Hã? Não, o lugar. Ringue. Não. É ringue, é? Ringue, não. Isso se chama vida. Isso é vida. Soco de lá. A pressão te puxa para cá. Puxa a pressão. Pô, ele parece estar pegando um bonequinho. Ó, a pressão te empurra para lá. Te empurra para cá. E aí você aperreado. Vai empurrando, vovão. Devagar. Olha. Caraca, ele está malhando o braço. Caraca, então, para lá e para cá, a pessoa dizer uma coisa para você. Se eu dizer, meu pai, manda de novo. Meu pai. Nunca mais você volta aqui nessa igreja. Não estou nem aí para você. Eu estou fazendo o que Deus está mandando. Ou seja, você está aqui porque você não é religioso. Você é da graça. A graça é livre. Para cá. Mas você continua. Só maior para mim. A pressão, a pressão empurrando para lá. Não, para agora. Só empurra. Empurrando para lá, empurrando para cá, empurrando. E aí você começa a cantar. Sabe o que você começa a cantar? Tem uma música assim. Um dia eu era prego e o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. A coisa virou. Eu vou cantar de novo. Um dia eu era prego e o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. A coisa inverte. Um dia você está por baixo, um dia Deus te coloca por cima. Um dia você perde, mas um dia você ganha, porque a vida é perder para ganhar. E com Deus é perder para ganhar. Você não pode gostar de perder, mas deve aprender a perder. Jesus não gostava de perder, perdeu João Batista, mas ele teve que aprender a saber lidar com isso. Um dia você está sendo humilhado, outro dia você está sendo exaltado. Eu falei aqui de manhã, que nem pus conta, no finalzinho, né, Anitta? Então, ou seja, um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Um dia você acorda, sai de um culto como esse, amanhã você acorda com vazio. Você não entende por quê. São os vazios. Você fala assim, como é que pode? Dei risada, pulei. Segunda-feira, a coisa ficou nublada aqui dentro. Isso é vida. Isso é a vida. Então, na realidade, você tem que aprender a saber lidar com expressões. Questione seus pensamentos. O pensamento fala para você assim, vai, se mata, vai, joga fora, vai. Acaba com esse casamento logo, vai, acaba isso não presta não. Isso é uma porcaria, vai. A mulher falou para mim assim, pastor, desculpa a expressão chula. Pastor, meu casamento é uma bosta. Eu falei, bosta é bom, que aduba. Aduba, é só pegar e mudar o contexto, ressignificar. Sabe aquela coisa? A gente não está acostumado a passar por pressão. A gente quer desistir fácil. Desiste fácil. Facinho. A gente estava comprando uma casa em Goiânia, eu sou do Rio de Janeiro, e tudo certinho, foi bonito. Fomos lá, vimos a casa certinha, e alterou lá o negócio de financiamento, não deu para nós. Nita ficou tristinha, uma música de tristeza aí. Nita ficou triste, pai, falei, calma, Nita. Eu sou assim, na pressão eu produzo, né, Nita? Eu produzo. Não tem crise que faça eu perder meu sono. Pergunta bem a mulher. Já passamos por crise, já passamos por 4 estações do casamento. Primavera, verão, outono e inverno. Mas você, eu tive insônia, né, Anitta? Apago lá. Porque se eu não dormir, eu estou pecando. Como assim, Clécio? Porque a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto eu durmo. Eu vou dormir. E Deus vai trabalhando.
Lá maior. Não tenhas sobre si um só cuidado. Lá, Mi maior, Ré maior, depois Lá maior. Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja. Olha a canção. Lá maior, Lá maior. Não tenha sobre si. Ok, que nota aí? Lá maior, depois você vai para Mi maior e Ré maior. Um só cuidado, qualquer. Lá maior. Pois somente um Ré maior seria muito. Lá maior. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em Deus. Deus é a resposta. Todos os momentos. Quanto tempo eu tenho aqui? Só para ter uma noção. 17. Está em cima, tá bom. Só para não atrapalhar vocês. É isso. Agora, olha que coisa bonita. Jesus faz um milagre no meio das pressões. No meio da pressão, Jesus multiplica os pães. Obrigado, fofão. Obrigado. Um abraço aí. Parece que a palavra você dá. Obrigado. Caramba. Desce aqui. Quando eu chamo as pessoas aqui, não é a tua não, fofão. Vem cá. É só para te abraçar, ficar do mesmo tamanho. Coloca a mão para cá, vocês, coloca a mão para cá. Senhor, aqui tá o teu filho. Ele é tão fortão, musculosão. Faz ele musculosão espiritualmente. Faz ele fortão psicologicamente. Faz, Jesus. As pressões que ele passa na vida, as frustrações afetivas. Por esse rapaz, Jesus. Esse rapaz aqui é um míssil na tua mão, Senhor. Cura esse rapaz, Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Não vai embora você falar comigo não, tá, fofão? Vai embora não. Deus não é gente. Deus não é gente. A multiplicação dos pães aconteceu, sabe quanto? No meio de pressão. Jesus recebe a notícia aqui, ele não para. Ele não foi fazer o defunto. Ele não foi fazer a sentinela lá, a capela. Não. Olha lá, morreu, em terra. Vou prosseguir. Eu quero saber se você está preparado para receber as más notícias. Isso é vida cristã. E vida cristã é saber lidar com aquilo que você não pode mudar. João Batista morreu, acabou. Então a canção, um pagode, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa música é bíblica. Sabia que é bíblica? Quem inventou essa música foi um médico, operando que saiu essa canção. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o cara não morreu. O que Jesus disse? Se você for evangelizar, chegar na casa de alguém e não quiser receber, sacode a poeira e sai. Olha, eles estão sempre atrasados. Nós estamos na frente. Jesus não para aqui, né? Ele podia parar, não vou mais não vou continuar, morreu. Não, sabe o que aconteceu? Ele continuou. Esse é o desafio. Está doendo e você continuar. Está sofrendo, mas você tem que continuar. Está perdendo, mas tem que ver algo lá na frente. Aí que é o desafio. O milagre aconteceu, sabe quando? Nessa pressão. Nessa pressão que você está passando, Deus está dizendo, assim diz o Senhor, Ele está fazendo um grande milagre nessa noite, em nome de Jesus. Sabe o que está escrito, versículo 6?
Coloca aqui para mim, aqui, fofão. Aqui no texto, aqui. Para me fechar. Coloca aqui para mim. João 6,6. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Jesus que dizia isso. Mas dizia isso Jesus para experimentá-lo. Porque ele já sabia. Ele já sabia o que iria fazer. Você tem uma situação que você não dorme. Vai dormir. E o Espírito Santo vai pairando e vai gerando vitória. Jesus já sabe o que vai fazer com essa crise que você está aí. Jesus já sabe com esse casamento que está no CTI. CTI só tem 3 opções: ou morre, ou come induzido, ou você vai para o quarto de repouso. CTI é um lugar de silêncio, mas é um lugar de cura. O silêncio que você está passando é cura que Deus está fazendo com você, fofinho e fofão. Deus está tratando com você. Ou seja, existem 3 palavras: metanoi, metalomai e metanoia. Metanoi é fazer pequenas correções diárias. Metalomai é remorso. Eu erro hoje, amanhã choro, e amanhã repito a mesma coisa. E aí vem a metanoia, mudança de mentalidade. Romanos 12,2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não tem mente renovada não consegue saber qual é a vontade de Deus. Jesus já sabia o que iria fazer. Agora pensa bem. Olha como Jesus parece debochado, né? Mas não é não. João capítulo 11. Marta disse assim: olha, meu irmão está morrendo. Sabe o que Jesus fez? Versículo 15. Ele se alegrou. Jesus deu risada, porque elas estavam mortas. Como é que é isso? Eu tenho um Deus que conta minha desgraça e ele dá risada. Quem gosta de sorrir aí? Quem gosta de sorrir? Você, fofão? Vem cá então. Vem cá. Você, fofão, que gosta de sorrir, vem cá. Não é você que não é você não? Você não gosta de sorrir não? Eu estou fechando aqui minha mensagem, falta 10 minutinhos. Quem gosta de sorrir? Ninguém gosta de sorrir? Você gosta? Então vem cá, meu amor, por gentileza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é depressão? Depressão é uma pessoa triste. Segundo, o melhor antidepressivo é a alegria. Toda vez que você está com depressão, o psiquiatra vai aferir seu lítio lá. Se tiver, normalmente está baixo. Está sem serotonina. O segundo fruto do Espírito é a alegria. Por isso que a Bíblia fala assim, Romanos 12, 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança. O quê? Vocês aqui, pode subir. Seu esposo está aí? Não. Tá. Porque tem uns caras ciumentos, né? Não é verdade? Tá. Eu vou contar uma história para você de desgraça e você vai dar gargalhada. Tá bom. Vem atrás de mim. Meu marido me bate. Dá risada, gargalhada. Minha empresa está quase falindo. Eu estou em um quadro depressivo. Esse rapaz que está morando comigo, ele não trata a mim mesmo, é sem educação. Olha, o meu pai, os meus irmãos são tudo drogados. Eu acho que eu vou ter que entregar essa caixa para a caixa econômica, porque eu não vou conseguir pagar. Tem um ordem de despejo amanhã. Essa conta já está 3 boletos que eu não pago aqui, vai cortar amanhã. Olha só. Jesus se alegrou com a morte de Lázaro. Sabe por que ele se alegrou? Porque ele já sabia o que iria fazer. Ele está alegre com essa situação que você está passando. Os seus vizinhos precisam saber que você grita com sua esposa. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrar na tua casa, eles vão saber que o poder de Deus entrou lá e algo sobrenatural aconteceu. Fala assim, fofinho, fofinho, diz para ele, fala, fofinho, Jesus já sabe o que vai fazer com isso. Fala assim, essa crisinha, fala assim, despreza, essa crisinha aí, Jesus já sabe o que vai fazer, cara. Ô meu amigão, Jesus já sabe o que vai fazer com você, fica tranquilo, sabe por quê? Guarda essa frase com você: quem um dia amou errado pode amar muito certo.
Jesus já sabe o que vai fazer. Ele já sabe. Aí Nita ficou tristinha porque não podemos comprar a casa. Aí alguém apareceu no nosso caminho, mandado por Deus. Disse, Clécia, eu vou te ajudar. Nós temos quantos dias? 15 dias, né? 10 dias, né? Nós temos 10 dias. Nós mudamos para a nossa casa. Isso é inveja ou porque vocês não glorificam a Deus? A minha vitória é a sua vitória é a minha vitória. Vibra aí. Quando eu ia para o Maracanã ver o Flamengo, eu gritava, com meus filhos. Você não vibra aí. Nós temos quanto? 10 dias, não é isso? 10 dias de nossa casa. 10 dias. Jesus já sabe o que Ele vai fazer. Quer saber mais? O irmão do Nita falou assim, Clécio. Nita falou assim, eu falei, Nita, como é que você quer sua cozinha? Eu quero assim, Clécio está sempre sem dinheiro. Como é que você quer sua cozinha? Olha, eu quero assim. O irmão falou assim, eu vou fazer a sua cozinha. A coisa mais linda, aí o rapaz ligou para mim assim, pastor, o que é que você precisa? Eu falei, preciso de uma geladeira. Me deu uma geladeira, topíssima, né, nisso? Jesus já sabe o que vai fazer. Você não está dormindo porque esse cara não dá carinho? Ah, pelo amor de Deus. Quando você se doa na relação e cobra, não é amor verdadeiro, é amor patológico. Mas quando você doa e não cobra nada, é amor verdadeiro. Porque você deu em nome do amor. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo, porque tudo que aceita não é amor, é omissão. Lá na nossa igreja, aqui também deve ser aqui. Bateu na mulher, cadeia. Já foi uns 3 presos lá. Maria da Penha. Não merece Maria da Penha, Maria da Lenha. Teve mais 6 que foram presos, abusando dos próprios filhos. Preso, cadeia. Jesus já sabe o que vai fazer. Aí eu falo assim, e agora, pastor? A gente vai visitar você na cadeia. Faz um culto lá com você. Você aprender. É Tiago? É isso aí, Tiago. Tipo assim, Tiago, se os caras quiserem brigar, querem bater, olha lá, encara ali o Tiagão ali, ó, parrudão. Encara ali. Você entende? Está escrito, Jesus sabia o que iria fazer. Meu casamento está quase acabando. Se alegre. É por isso que Romanos 12 está escrito assim, alegrai-vos na esperança. Você sabe o que significa isso no original? A qualquer momento Deus pode fazer um milagre. Você sabe o que aconteceu na multidão? Obrigado, meu amor. Obrigado, fofinha. Você sabe o que aconteceu? Para eu fechar? Sabe o que aconteceu nesse texto? Sabe o que aconteceu? Apareceu um menino para multiplicar os pães. Nas pressões da vida, nas dificuldades da vida, sempre vai aparecer alguém para ser resposta de oração na sua luta. Sempre vai ser. Sempre vai ter alguém para ser sua luta. Jesus já sabia o que ia fazer. Coloca lá, fofão, para mim. João 6,6. Jesus já sabia o que iria fazer. Ele já sabe. Só para você entender melhor, você ficar com a mente boa e grávida. Jesus está aqui na transfiguração, Mateus capítulo 17. Ele transfigura. E aí quando chega aqui, ele queria que os discípulos fossem para a cruz. Alegre. Ele morreu. Ressuscitou. Os caras não entenderam nada. Uns desviaram, outros foram pescar. Não, a transfiguração, Jesus estava mostrando que ele já estava ressuscitado. Eles não entenderam nada. Jesus, capítulo 17 é para mostrar que ele ia morrer e ressuscitar. Jó disse isso, Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Jó viu Jesus nascer, crescer e morrer e ressuscitar. Isso é profético. Epa. Mateus capítulo 17 é transfiguração. Quando chega aqui na ressurreição, já tinha acontecido aqui. Isaías 46 diz que Deus puxa o futuro para o presente. Eu acho que vocês não entenderam. Isaías está lá, que Deus puxa o futuro para o presente. Sabe por quê? Porque está escrito em Eclesiastes que você tem a eternidade dentro de você.
Você já está transfigurado. Veja seu coração, veja seu casamento restaurado. Veja sua vida financeira já levantada. Veja, ou seja, Deus mudando tudo. Deus não restaura. Não, Deus não restaura nada não. Deus primeiro transforma para depois restaurar. Deus não restaura para você transformar. Deus primeiro transforma você para depois restaurar. Está orando para o teu esposo, não olhe para restaurar não. Ore para Deus transformar. Por quê? Quando você melhora, você volta atrás. Quando você muda, você volta atrás demorado, mas quando você é transformado, você não volta atrás. Transformado. Metanoia. O milagre da transfiguração dos pães foi no meio de pressão. A sua vitória está maquiada no meio dessa luta e você não conseguiu ver. Você perdeu o entendimento. 2 Coríntios 5, 7. Andais por fé e não por vista. Andar por fé, você dá o passo e Deus coloca o chão para você. Você vai. Vou seguir os passos de Jesus. Você vai caminhando. Você vai caminhando. Fé é ver o invisível, é crer o incrível e receber o impossível. Mas tudo é possível para aquele que crê. No meio de lutas, de pressões da vida, sempre Jesus chega para fazer um grande milagre. Ou seja, quando você passa por pressão, sabe o que acontece? Você passa pelo tempo do nada. Você ora e nada. Você vai na Universal, Corrente 70 e nada. E tenta e nada. Você luta e nada. Vem para a oração das 5 e nada. Jejua nada, ora e nada. Mas vou dizer para você, o tempo do nada é o tempo que Deus se manifesta para fazer algo poderoso e algo sobrenatural. Esse momento do nada, onde Deus faz algo, vou te provar para você. 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Sabe o que aconteceu? Elias falou para o rapaz, vai lá, vê o que acontece. Vê lá, vai lá. Vê o que você vê. Ele foi a primeira vez, voltou, disse Elias, eu não vi nada. Aí ele volta lá que vai chover. Ele foi lá. Elias, você está de bobeira comigo, Elias? Olha só, não vai chover não. Vai lá de novo, terceira vez. Olha, sabe, não está chovendo não, Elias. Com raiva, voltou de novo, Elias, vai lá. Quando foi na 7ª, ele falou assim, agora você vai sair do tempo do nada. Sabe o que acontece? Agora você vai ver. O que você viu? Eu vi uma nuvem como se fosse uma mãozinha. Essa mãozinha vai se transformar em um toró, vai derramar algo sobrenatural, vai chover. Ou seja, no tempo do nada, Deus vai te dar um sinal que Ele está contigo. No tempo do nada, a mão de Deus, o agir de Deus vai mover a sua vida. É o tempo do nada. O tempo do nada você não para. O tempo do nada, esse tempo aqui, ó. Para me fechar. Vai preparando uma canção aí, segurando uma canção de quebrar tudo. Isso, cadê aqui? Cadê? Isso. Oh, meu pai, cadê a coisa? Está amarrado, Satanás. Cadê? Isso. As minhas mensagens não faço esboço, mas nem olho para o esboço. Todas as Bíblias tem isso aqui. A página branca. Isso aqui é o tempo do nada. Deus ficou 430 anos sem falar com ninguém. É o tempo do nada. É por isso que a pessoa fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus falou assim, aí está escrito assim, Mateus 1, 16. E Maria gerou, vai falando, e gerou, da qual nasceu Jesus. É da qual essa luta vai nascer uma grande vitória. Esse é o tempo do nada. Essa página branca existe para quê? Para você escrever a sua história. Não é história com E fictícia. Eu sou feliz, aleluia. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Vai ser feliz de verdade. Aí você vem para a igreja, pensa que você é feliz, você, aleluia. Seja de verdade. Isso aqui é para escrever a sua história com H. História com H é o que você está vivendo. Aquilo que eu me permito, escuta isso, recebe isso do Espírito. Aquilo que eu me permito, eu não posso reclamar.
aquilo que eu me permito, eu não posso reclamar. Aqui é para escrever uma nova história. A página branca é para escrever uma história bonita de você. Que um dia amor errado pode amar muito certo. Ou seja, Deus está dizendo para você: o amor suporta tudo, mas não aceita tudo, porque tudo que aceita não é amor, é omissão. Nessa noite Deus está dizendo: eu estou entrando com providência. Nesse silêncio conjugal, nesse silêncio afetivo, Deus está entrando com tudo, quebrando tudo, em nome de Jesus. Por mais que você recebeu a má notícia, Deus está dizendo: esse diagnóstico de câncer é para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Essa situação parece que vai te apertar, vai te matar. Não vai te matar, não. É pressão de todo lado. 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 E você quer desistir? Não é tempo de desistir. É tempo de você insistir. É tempo de você insistir. Ele vai cantar. Acabou meu horário. Foi aí que aconteceu o milagre. A multiplicação dos pais. André tinha uma percepção profética. Filipe tinha na pressão. Sabe o que aconteceu? Ele disse: 200 denários não dá. Isso é pressão religiosa. André, na pressão para multiplicar os pães, sabe o que ele fez? Ele disse: está um garoto ali, 5 pães e 2 peixes. E o garoto: resposta de oração. Tenha calma. Em todas as pressões da vida, Deus bota alguém para te ajudar. Deus bota alguém que entra em nossa vida, às vezes, para ajudar a gente, e você nem entende. Para entender as suas esquisitices, as nossas esquisitices. Ou seja, foi a multiplicação dos pães no meio de pressão. Essa pressão não é para te matar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Êxodo capítulo, não sei onde é que é, mas eu esqueci, eu vou me lembrar. É capítulo 5, está escrito lá. Deus falou assim: Moisés, leva o meu povo para o deserto, porque lá eu quero fazer uma festa. É nesse deserto que Deus vai fazer um baile. Você vai dançar. Ou seja, é nessa luta que você vai glorificar o nome de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, um dia você chorou, mas a partir de hoje Deus está dizendo: olha, Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa luta que você está passando, que você já passou, você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu passei por isso, mas agora o nome de Deus foi glorificado. Ou seja, Davi, quando matou o urso, ele pegou uma pata e colocou na tenda dele. Quando matou o leão, pegou uma parte e colocou lá. Quando ele matou Golias, ele matou Golias com a própria espada, botou na tenda. Sabe o que significava? Eu passei por essa experiência tal, eu passei por essa experiência e também passei por essa experiência. O que vale você com Deus é experiência com Ele. Esse deserto, essa pressão não é para te matar, é para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver o milagre. Eu quero que você coloque a mão, coloca a mão no ombro do teu irmão aí do lado. Isso. Começa a profetizar alguma coisa para ele, vai. Começa a profetizar. Em nome de Jesus, vai. Num ambiente como esse. Num ambiente como esse. Num ambiente como esse. Num ambiente como esse. Palavra, vida, decreto. Palavra, vida, decreto. Palavra, vida, decreto. Quer chorar, chore. Quer gritar, grite. Mas é o momento. Você que está precisando de um milagre. Você que está precisando de algo para Deus mexer com a sua estrutura. Você que recebeu uma oração, vem aqui à frente que nós vamos orar. Você que está dizendo assim: eu estou a ponto de desistir, pastor. A pressão está demais. Já pensei até em tirar minha vida. Não tire! Assim diz o Senhor: Deus não é Deus de morte, é um Deus de vida. Tem muitas coisas boas para você entender. Vem cá à frente que eu quero orar para você. Você quer desistir? Não, desista da vida não. Não desista da vida. Não desista da vida. A vida é bela. A vida é bela. Tiago 4,14 diz que a vida é como se fosse uma nuvem que aparece e some de repente. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Vem cá à frente que eu quero orar por você. Vem. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero orar. Eu quero decretar com as palavras de Deus pela Bíblia. Eu quero orar, eu quero clamar.